Várias áreas para que você se aprofunde no conhecimento da Bíblia, tornando-se a cada dia mais capacitado para o desempenho do chamado. E assim, com a liderança sendo multiplicada, nosso ciclo retornará ao início, conforme a grande comissão dada por Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, eu tenho tanta coisa para te falar, tanto para te agradecer. Obrigada pelo seu amor incomparável. Ninguém fez um sacrifício de amor tão grande quanto o que fizeste por mim, por todos nós. Assim como diz em João 3,16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tantos pais gastam suas vidas em busca de bens materiais, a fim de deixarem uma herança para os seus filhos, mas sabe, nada pode se comparar à herança que preparaste para mim e meus irmãos. Em Romanos 8, 14 a 17 diz: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos, não faz com que tenham medo, pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor ao Senhor: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos sim seus filhos e por isso recebemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte no sofrimento de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Nesse Dia dos Pais, estamos juntos como igreja para celebrar, adorar, bendizer, glorificar com tudo que temos e somos ao nosso Abba Pai, ao nosso grande Deus que nos criou, nos amou, nos salvou e que preparou um grande banquete para o nosso encontro futuro. Ele tem sido um Pai amoroso, justo e fiel, até os órfãos podem chamá-lo de Pai. Ele é o nosso Pai protetor, provedor, presente em cada momento de nossas vidas. Nenhum pai terreno pode comparar-se a Ele. Somos seus filhos. Estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos mortos e recebemos a vida. Ele continua de braços abertos, pronto para receber todos aqueles que quiserem voltar para casa. Ao Pai dos Pais dedicamos este culto e junto com Ele toda a nossa vida. Obrigada, Pai, Paizinho, meu papai, meu Abba Pai. Bom dia! Vamos ficar em pé? E nós, como igreja, estamos hoje celebrando o nosso papai, o nosso Abba Pai, o Pai que mandou o seu único filho por amor de nós. Não é verdade? Nós temos um Pai eterno, um Pai maravilhoso. Nós vamos orar por aqueles que são pais aqui de filhos, mas nós estamos juntos para celebrar o nosso grande Pai. Vamos adorar o Senhor, vamos exaltar a esse Deus maravilhoso, nosso Pai querido. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe
nossa oração. Você vai nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvor encheremos toda a terra, todo o céu. Nas palmas. Brilhe, brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra. Esse é o nosso Pai. Como as águas cobrem o mar, nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 nas montanhas, nas montanhas. nossa voz de louvor encheremos toda a terra, todo o céu. Nas montanhas e nos vales ergueremos Nossa voz de louvores encheremos toda a terra, todo o céu. a esse Pai que nos criou, nos amou, nos resgatou, nos salvou. É diante deste Pai que nós estamos hoje. E nós só podemos chamá-lo Pai, Abba Pai, por causa de Jesus. A palavra diz que por causa do sangue de Jesus, nós podemos chamar o nosso Deus Abba Pai, Paizinho. Você está diante do seu Pai. Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que se erguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor. Procuramos sua vontade realizar, seu poder em cada vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que
quero ouvir a igreja. Cante. O Senhor é elevado entre os louvores de um povo que proclama o seu poder, entre mãos que seguem como gratidão e amor, entre vidas que se prostram para o seu louvor, procurando sua vontade realizar, seu poder na vida manifestar, para que o mundo creia e venha te adorar, Senhor, reconhecendo que só tu és Deus. Olha aí, obrigada, Paizinho, pelo teu grande amor. A tua palavra diz que tu nos amaste tanto, 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 que entregaste o teu único filho para transformar aqueles que eram teus inimigos em filhos também. E nós só estamos hoje diante da tua presença, podendo te chamar de Pai, nosso Pai, Abba Pai, por causa do teu Filho Jesus. Por isso nós também te exaltamos, Jesus. Tu és o Senhor desta igreja. O teu nome está acima de todo nome. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, glória e honra, majestade, digno de louvor. Glória e honra, majestade, digno de louvor. Amém. Louvado seja o Senhor, não é? Amém. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Hoje a gente celebrando em especial o Dia dos Pais aí, né? Então se você é pai aí, levanta a mão um pouquinho, só para a gente... Isso, quem está pertinho aí, dá os parabéns para esse povo aí, né? E eu sei que tem algumas mães aqui também que tiveram que assumir esse papel de pai, né? Tiveram que cuidar dos seus filhos, ampará-los, demonstrar o amor, o carinho por eles, mas juntos nós agradecemos a Deus por aquilo que Deus faz. Hoje a gente tem um coro só de homens aqui, ó, alguns pais e filhos juntos aqui. Eu já disse, depois que vocês escutarem eles cantando, vocês vão falar assim, esse coro não pode parar, tem que continuar, porque está bonito, viu? Mas está bonito, e tem lugar para mais homens ali que gostam de cantar, pode ter certeza que vai ser bênção quando você ouvir a canção que eles prepararam hoje aí e dar continuidade nesse projeto. Eu queria orar junto com você, querido. E nessa oração nós nos derramarmos ainda diante de Deus, agradecendo a Deus por esse amor infinito dele por cada um de nós. Quando o apóstolo Paulo diz assim, que nós somos o que somos pela graça de Deus, é porque nós reconhecemos que tudo que conseguimos fazer aqui, até aqui, nesse momento, nós pais, dentro de todo esforço, dedicação que a gente consegue fazer,
é porque nós temos esse Pai maior que nos ensina, que nos capacita, que nos dá a sabedoria. O Pai maior que nos ampara em todas as circunstâncias da vida. Eu quero orar junto com você, louvando a Deus por esse amor dele por nós. E depois, você colocar diante de Deus no seu coração, aqueles que são os motivos que estão guardados aí na sua alma. A palavra de Deus nos diz que o Senhor cuida de nós em todas e qualquer circunstâncias da vida. Em Mateus, no capítulo 6, do verso 25 em diante, diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse Senhor que cuida de nós é o Senhor em quem nós vamos juntos em oração entrar na presença dEle agora e colocar a nossa alma diante dEle. Então colocar as nossas preocupações também diante dEle. E se você deseja fazer isso dobrando os seus joelhos, você fica à vontade. Se você quiser ficar em pé, você fica à vontade. Se você quiser tomar assento, você fica à vontade. Mas o importante agora é que juntos, em um só sentimento e um só pensamento, nós possamos nos entronizar na presença do Senhor, desse Senhor a quem adoramos aqui, desse Senhor em que nós falamos que toda glória e majestade pertence a Ele, que Ele é esse Pai amado, e lançarmos diante dEle todas as nossas preocupações, crendo que Ele é Deus fiel. Pai querido, diante da Tua presença nos reunimos aqui nesta manhã, e tudo que pôde ser preparado como o melhor para oferecer ao Senhor, como um sacrifício vivo, santo e agradável, foi feito durante toda essa semana, durante esse mês, por todas as equipes que estão envolvidas em tantas áreas diferentes aqui na Tua casa, porque nós reconhecemos, Pai, que tudo que fazemos, tudo que somos, tudo aquilo que desenvolvemos vem do Senhor a nosso favor. Todo dom, todo talento, esse zelo precioso do Senhor por cada um de nós. Colocamos diante do Senhor os nossos corações, colocamos diante do Senhor a nossa alma derramada diante de Ti, nos rendendo diante da Sua majestade, Pai. Confiamos no Teu imenso poder, confiamos na Sua imensa graça por cada um de nós, e queremos nesse tempo agradecer ao Senhor, por esse dia. É um dia marcado, é um dia simbólico, mas que representa o Dia dos Pais. Nós pedimos a Tua graça sobre a vida de cada um de nós, que o Senhor continue nos dando sabedoria, temor ao Senhor, assim como o Senhor é este Pai que nos inspira, assim como o Senhor é esse Pai que se entrega, que cuida, que zela por cada um.
Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos dando cada vez mais, a cada um de nós como filhos amados do Senhor, alegria ao Senhor. Que nós possamos nas nossas decisões, Pai, nas nossas atitudes, em tudo aquilo que nós realizamos nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, em todas as decisões que tomamos, pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê sabedoria e graça para poder também agradar ao Teu coração. Que a Tua bênção esteja espalhada hoje, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos que estão aqui. Que as preocupações da vida, isso que nós lemos aqui na Tua palavra, muitas vezes as ansiedades do coração de cada um de nós, o desejo que nós teríamos de saber tantas coisas do amanhã, de como será o nosso futuro, quantas coisas ainda precisamos resolver, tantas coisas que ainda precisamos de respostas. Muitas delas nós aguardamos em nosso coração como promessas do Senhor para nós, mas quando o Senhor nos diz para aquietarmos o nosso coração, porque o Senhor é Deus, quando o Senhor nos move ainda mais próximos de Ti, para nos sentirmos renovados, reforçados pelo Teu poder, tendo certeza que as promessas, o cuidado, o Senhor que cuida dos detalhes está conosco, o nosso coração se acalma, a nossa alma se acalma, mesmo que seja por um instante, porque somos tão limitados, Pai, mas nesses momentos é tão importante, tão impactante para a nossa vida a presença do Senhor, que nos renova de dentro para fora. Por isso pedimos a Ti, Pai, que durante todo o tempo desse culto, enquanto estivermos adorando, louvando o Teu nome, fazendo nossos momentos de dedicação, de entrega ao Senhor, abrindo o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor esteja falando conosco, e que a alegria do Senhor seja a nossa força, que a presença do Teu Espírito Santo aqui neste lugar continue tendo liberdade, para falar conosco, e nos mover ainda mais, a Tua vontade para a nossa vida, Pai. É aquilo que oramos juntos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Você pode tomar assento, querido.
vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês, que é pai, será capaz de dar pedra para um filho quando ele lhe pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Domingo frio, né? Mas gostoso, porque tudo vem das mãos do nosso Deus. Nós temos, irmãos, como temos feito sempre aos domingos, a apresentação de alguns livros. Cadê o cameraman? E esses de hoje, do preletor que falou ontem, Dr. William Douglas, um homem de Deus. Eu queria apresentar aqui o primeiro, tá? Que tem como título Sociedade com Deus. A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, não é? O dia que o Senhor for o Deus da nossa nação, as coisas serão diferentes. Outro que temos aqui também do Dr. William Douglas e Davi Lago é Formigas. A lição com as formigas. Elas não passam fome, nem no calor, nem no frio, nem no inverno. Então, ser como a formiguinha é outro livro dele. Outro é o Poder dos 10 Mandamentos. Esse eu ganhei hoje de manhã da minha filha. Ela me deu esse livro. O Poder dos 10 Mandamentos. É um roteiro bíblico para uma vida melhor. O outro é de Clayton Cairns, Parábola de Jesus. Ele ensina, né, sobre o reino de Deus. Estão na livraria esses livros e podem ser procurados pelos irmãos. Nós temos alguns anúncios também a fazer neste momento, irmãos. Imensurável Amor de Deus. É um curso que o pastor Manfred ministra em nossa igreja aqui, com o seu grupo, uma caminhada sobre a paternidade divina. Muito interessante, irmãos, esse curso. Até porque muitas pessoas têm dificuldade no relacionamento com Deus, porque tiveram dificuldade com seu pai, aqui na terra, né? O pai biológico. Então ele transfere isso para o Pai Celeste. Início dia 11 de setembro, das 10h30 às 12h30, sala 301, 60 vagas disponíveis para este curso. Inscrições pelo e-mail imensurável.pibcuritiba@gmail.com. Depois podem me procurar ou nos estandes após o culto. Este momento, irmãos, também é um momento de celebração, de entrega de dízimos. Mas antes de fazê-lo, eu queria convidar o pastor Paulo Davi aqui à frente. Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé, tá? Irmão Paulo Davi irá passar por uma cirurgia amanhã, né? Tem passado por lutas, por batalhas, e nós estaremos orando por ele. Não sei a cirurgia, mas Deus o sabe, e há de abençoar o irmão poderosamente. Estende a tua mão para cá, suplicando as bênçãos de Deus sobre este servo dele. Pai, obrigado por este momento em tua presença, Senhor, quando mais uma vez, através da oração, te buscamos em espírito e em verdade. E agora, nesse tempo, Senhor, colocamos diante do Senhor a vida do pastor Paulo Davi, o nosso Paulinho na intimidade, Senhor, tão querido, e que tem feito tanto pelo teu reino, pela tua obra, tanto aqui como na PIB, como no Brasil, como até no mundo, Senhor, lá fora, no exterior. E Pai, ele não se cuida, ele não se alimenta direito, ele não dorme direito, ele tem uma vida tão intensa na tua obra, Senhor. E suplicamos que o Senhor abençoe, que o Senhor o renove,
E que amanhã nesta cirurgia, Senhor, o Senhor seja o cirurgião por excelência. Os médicos sejam instrumentos nas tuas mãos. Os médicos sabem muito, Senhor. Eles são bênção, mas são limitados, Pai. E precisam da iluminação do Teu Santo Espírito. Que o Senhor firme as suas mãos, que o Senhor o sustente também. E que Teu servo nesse tempo seja abençoado poderosamente, Senhor. Sê com Teu Filho, Deus. E que essa cirurgia seja bênção na sua vida, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor tem um propósito. Cuida dele, Pai. Cuida da Débora, do Vitor, a esposa, os filhinhos, o Gabriel, a Laurinha, toda esta família querida, Pai. Oramos assim, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Os irmãos podem se assentar. Este é o momento, irmãos, de entregarmos nossos dízimos, as nossas ofertas. E eu vou dizer para os irmãos uma das razões que eu entrego meu dízimo e minha oferta. Por esse Deus que eu creio. Vejam o Salmo 104. Uma dessas madrugadas eu acordei e comecei a ler os Salmos. E quando chegou no 104, eu nunca tinha observado a beleza deste salmo. Não vou ler todo, senão vão puxar minha orelha os irmãos. Diz assim: louvor ao Deus Criador. Bendize a minha alma ao Senhor. Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como um manto. Tu estendes o céu como uma cortina e põe nas águas o Teu firmamento da Tua morada. Tomas as nuvens por Teu carro e voa nas asas do vento. Faze a Teus anjos ventos e aos Teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. E ele vai por aí afora falando das grandezas, dos atributos do nosso Deus. É por isso que, com gratidão, com reconhecimento por esse Deus tão grandioso, me amar você, eu entrego a minha oferta, eu entrego o meu dízimo. Deus nos abençoe. A minha força está em Ti, o meu tesouro é Senhor. Jesus, és tudo para mim. Tanto busquei até Te encontrar, tolo serei se Te deixar. Jesus, és tudo para mim.
Amém, né? Vocês concordam comigo que tem que continuar, não? Concordam? Amém. Vai ser bênção, né? Você também se coloca em pé agora, querido. A gente vai continuar adorando ao Senhor juntos, declarando essa soberania do Senhor. Hoje a gente tem com a gente aqui um artista cristão, Marcelo Bittencourt, né? Ali, você está vendo o trabalho. Marcelo, Deus abençoe. Marcelo é da igreja Monte Hermon, Hebron. Ele está aqui com a gente hoje. Depois, no final, o pastor Pascoal vai estar conduzindo a gente. Quem sabe a gente podia presentear alguém com esse quadro que ele está pintando hoje, retratando esse sentimento de um Deus que ama, esse Deus que é Pai, esse Deus que nos abraça. Diz para quem está do seu lado assim: olha, sejam os teus dias bons. Diz aí para quem está pertinho: sejam os teus dias maus. Deus é Deus. Repita agora para quem você não falou do outro lado: sendo os teus dias bons, sendo os teus dias maus, Deus é Deus. Amém. Criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és o Deus criado por nossas mãos, nem o Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus. Só o teu poder é eterno, ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, honra e poder. Tudo que podemos dar-te é digno de receber. Tu és Deus, pra sempre há de ser. Tu somente és Deus. Sejam maus, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo não mudarás, não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és, não mudarás.
tremendo Deus. Ele é tremendo. Louvado seja o seu nome, não é? Você pode sentar e a gente vai dar esse presente, né? O que é o quadro que está aqui, né? Tem alguém aqui que trouxe o seu pai na igreja hoje? Quem trouxe o seu pai na igreja hoje? Tem alguns, não é? Legal, legal. Desses que trouxeram o seu pai, tem alguém que o pai está aqui pela primeira vez na igreja? Tem dois aqui, olha só, né? Agora vamos fazer uma brincadeira, vamos ver qual é o pai mais velho dentre esses dois. Que idade tem o pai? 59. E aqui? 61. Vem para cá que você ganhou o quadro. Vamos dar uma salva de palmas para ele aqui, tá? Marcelo, você que pintou o quadro, vem aqui. Vem cá, Marcelo. 71, o senhor perdeu o quadro. Eu não vi, mas é a primeira vez que vem aqui também, então o 71 ganhou, perdeu. Perdão, viu? Quase levou o quadro. Vem aqui. Então vem com o filho aqui, junto, o papai e o filho. O Marcelo, vem aqui pertinho, aqui para a gente dar para essa família esse quadro. Eu quero dizer para você que, quando eu vi você pintando, eu me lembrei meus tempos de adolescência, porque a gente ia para o centro da cidade de São Paulo e para fazer ar livre. E o povo passa assim, sabe, toda hora. E aí tinha um irmão nosso que tinha um dom que nem o seu. Ele montava o cavalete e começava a pintar. E começava a juntar gente em volta. Aí quando ele estava pintando, a gente ia lá e pregava o evangelho. Fala um pouquinho sobre você. Bom, primeiro eu gostaria... Bom dia, né, a todos. Gostaria de agradecer aqui. Vocês estarem... prestando atenção nesse quadro aqui. O tema é o Dia dos Pais, mas também o filho pródigo. E apesar de, quando Jesus conta essa história, que o filho, a gente imagina que ele é um jovem, né? Eu fiz aquele mais criança, porque um filho que se arrepende, que está longe do pai, e que na hora que ele recebe o abraço do pai, sem jogar nada na cara, eu acho que ele sente um filho, uma criança de novo no colo do pai. E o pai também, quando recebe o filho, ele recebe um filho que foi embora, ele tinha perdido. Então ele recebe o filho que talvez ele volte à lembrança de como é que era criança, né? Então por isso que tem ele mais infantil, sujo ainda. O pai não se importa de sujar suas roupas, suas vestes, porque o que é mais importante não é o que ele tem, não são as coisas, mas é o filho dele. Graças a Deus, né? Então aqui vai o presente. Como é que chama o papai? Nelson. Nelson. Seu Nelson, primeira vez que está aqui com a gente? Primeira vez. Seja bem-vindo, não é? Segunda vez que ele casou aqui, né? Daí... era outro lugar, não era aqui nesse tempo. Tá bom, lá. Ok. Quase que ele perdeu o quadro também. Ok, então pega lá o quadro, dá de presente para o papai, né? Vamos dar uma salva de palmas para eles aí, gente, tá? Que Deus abençoe, que alegria muito grande, tá? Obrigado, Marcelo, tá? Que Deus abençoe. Queridos, que coisa gostosa a gente poder celebrar, não é? Celebrar a vida, celebrar a família, celebrar o amor de Deus como Pai. E o tema desse quadro é o tema que a gente vai estudar nessa manhã. Abra sua Bíblia em Lucas 15, versículos de 11 a 24. Lucas 15, versículos de 11 a 24. A palavra do Senhor vai nos falar Jesus contando uma história. É interessante que esse não é um fato real, era uma história que Jesus estava contando, era uma ilustração. Mas ela é uma ilustração tão vívida que poderia ter acontecido na casa de qualquer um de nós. Então era uma coisa tão assim, humanamente possível, que a gente na verdade já viu isso acontecer algumas vezes na sociedade.
E por isso talvez essa parábola seja uma das parábolas mais queridas, mais lembradas do Senhor Jesus. Parábola que foi retratada, não é, em quadros famosíssimos que estão em museus. Parábola que já foi escrita, descrita em livros. Eu tenho um colega que é membro aqui da nossa igreja, o pastor Isaías Quirino, acho que ele não está aqui hoje. Eu acho que ele já pregou quase umas 40 mensagens diferentes só sobre esse texto, não é? Então é riquíssima. A palavra do Senhor diz assim: disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. E então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo, e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. É interessante porque Jesus vai pegar essa parábola, essa história, e ele vai mexer com algumas coisas que são muito fortes na cultura daquele tempo. A primeira delas era a posição do mais velho na família, do pai. O sistema familiar era um patriarcado naquele tempo, mas onde a figura do pai era muito forte, tão forte, que a lei permitia que um filho que batesse no seu pai fosse morto apedrejado. Só para você ter uma ideia de como era forte a figura do pai. Outra coisa forte que esse texto vai mostrar é o lugar que esse jovem chegou, porque se tinha alguma coisa que judeu não fazia, era tratar de porcos, porque na cultura, na tradição, o porco era um animal imundo, e todo mundo que tocasse num porco ficava imundo por 7 dias, e então ele vai acabar onde? Não no fundo do poço, mas assim no subsolo do fundo do poço. Essa é a ideia que a Bíblia está colocando. Agora, o judeu era cheio de regras com a comida, e ele passou tanta fome que ele vai comer a comida que era dada para os porcos. E a figura que a Bíblia dá para a gente é que ele disputa comida com o porco. Você já viu o porco comendo? Ele é voraz. Ele tinha que tirar a comida quase da boca do porco para comer. Essa é a figura que Jesus está passando. E aí tem uma expressão fortíssima:
e ninguém lhe dava nada. Vamos dizer juntos? E ninguém lhe dava nada. Essa é outra figura muito forte que Jesus está colocando nessa parábola. Quero dizer para você que na sociedade ninguém dá nada para ninguém. Lá fora, ninguém dá nada para ninguém, não. E se você tem cabelos brancos ou se não os tem mais, eu quero dizer que você já aprendeu que lá fora ninguém dá nada para ninguém, não. E esse é o contexto que Jesus está colocando. Agora é interessante que essa parábola tem 3 personagens. O filho mais novo, eu só li metade da história. O filho mais velho. E é interessante que o mais novo está cheio de sonhos, cheio de ideias. O filho mais velho é o certinho, mas ele não sabe viver dentro daquilo que é o viver correto. Ele não desfruta daquilo que Deus já lhe deu, daquilo que o Pai já lhe oferecia. Ele não entende isso. E o pai. E a figura central dessa história não é nem o filho mais novo, nem o filho mais velho. A figura central é o pai. E hoje, dia dos pais, eu quero falar sobre esse pai que é Deus. Esse pai que é o meu pai e que é o seu pai. Esse pai que nos ensina a sermos pai. E esse pai que nos ensina como funciona a sociedade e como funciona a família, especialmente a família de Deus. Então, nesta manhã eu queria olhar para esse pai. O que a gente pode aprender com esse pai? A primeira coisa que aparece aqui está no verso 12, que me chamou a atenção. Diz assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. É interessante que nessa história, o pedido que esse menino faz, aos olhos da cultura daquele tempo, e talvez aos nossos próprios olhos, seja uma aberração. O menino diz assim: pai, eu tenho um sonho, meu sonho não está aqui na fazenda, eu acho que legal, esse negócio de fazenda, o senhor foi muito bem sucedido, mas esse negócio é para o senhor, não é para mim não. Eu tenho algumas ideias maravilhosas, se eu pudesse ter capital para desenvolver as minhas ideias, ia dar certo esse negócio. E aí ele faz um pedido que é chocante para a cultura daquele tempo. Ele diz assim: me dá a parte que me cabe da tua herança. Uau! Por que era chocante isso? Porque naquela cultura e na nossa cultura, quando que a gente recebe a herança? Quando? Então, aos ouvidos de alguns diz assim: pai, morre logo, para que eu possa seguir o meu sonho. Mas como o senhor vai demorar de morrer, afinal de contas o senhor é muito forte, então antecipa um pouquinho esse negócio, né? E passa para mim a parte que me cabe da herança. Ele tinha 2 filhos, quanto cabia da herança? Quanto? Metade. E há muitas maneiras da gente reagir a essa colocação. A primeira maneira de reagir a essa colocação é dizer: você está louco? Está pensando que é o quê? Outra maneira é a gente chegar num canto, ficar chorando. É interessante que a Bíblia vai dizer, eu acho, não está aqui, mas pensando nessa história, que provavelmente na mente das pessoas, esse pai tentou dissuadir o seu filho. Dizer: filho, olha, a vida não é bem assim, você está imaginando isso, está imaginando aquilo, o meu problema não é te dar o dinheiro ou não o dinheiro, porque tudo que eu tenho é teu,
Ele vai dizer isso para o filho mais velho: tudo que eu tenho é teu, você está preocupado com o quê? Só que toma cuidado, porque algumas ideias que você tem não são tão boas assim. Você acha que são boas, mas elas não são. E eu tenho medo que você se machuque, porque seria isso que eu falaria para o meu filho. Mas há uma coisa nesse pai que Deus queria que a gente entendesse como Deus trabalha. É a maneira como esse pai é capaz de respeitar, até com dor na sua alma, o seu filho. Eu acho que aquele pai ouviu com dor, com temor no coração, os sonhos de liberdade do seu filho mais novo. Ele percebeu a arrogância da juventude, porque ele se achava o máximo. Ele achava a sua turma sensacional. Ele ouviu os seus devaneios, dizendo que se tivesse um pouco de dinheiro, então ele poderia fazer qualquer coisa. Mas parecia que nada entrava na cabeça do menino, mesmo que o pai tentasse falar ou argumentar, porque os ouvidos fechados, muitas vezes são fechados pela nossa arrogância e impetuosidade. E aí então há uma marca desse pai para mim tremenda. O pai respeitou a individualidade do seu filho e repartiu. Ele não monopolizou a sua possessão, nem fez com que todas as coisas convergissem para ele. Ele compartilhou e dividiu. E quando eu olho para esse texto, eu descubro que foi exatamente isso que Deus fez e tem feito conosco. Deus compartilha as suas bênçãos com os seus filhos. Ele compartilha as bênçãos para aqueles que estão perto e para aqueles que estão longe. É interessante Jesus dizer assim: o sol nasce para justos e injustos. Deus está compartilhando. Deus compartilha conosco a inteligência, e Ele não retira de nós a inteligência. Deus compartilha conosco a possibilidade de gerar um outro ser humano. E eu não sei se você entende isso, porque a gente não está gerando só mais um animalzinho, porque há uma diferença muito grande entre um ser humano e um animalzinho, porque dentro do ser humano existe uma alma e um espírito, e Deus compartilhou conosco a possibilidade de gerar uma alma e um espírito, um ato divino. Está entendendo? Ele compartilha com você se você o ama ou não o ama. Ele compartilha com você se você o adora ou não o adora. E Ele entrega tudo isso nas tuas mãos. E muitos de nós, à semelhança daquilo que aconteceu com esse jovem, estamos nos devaneios da vida, sem perceber o quanto a gente precisa desse Pai. O quanto a gente precisa desse Pai. E aí alguém vai dizer assim: mas que desperdício, porque esse menino vai dissipar tudo, vai passar necessidade, penúria, que desperdício. Mas amar nunca é desperdício, porque quanto mais a gente ama, a gente permite que as pessoas possam enxergar quem são de fato, e que as circunstâncias da vida os lixem a tal ponto de que eles possam um dia, quem sabe, voltar para a casa do Pai.
Eu já contei essa história algumas vezes para vocês, mas eu acho que ela tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo aqui, que a gente está estudando. Anos atrás a gente foi num retiro de casais na cidade de Paranaguá, e lá eu conheci um homem chamado Aziel, e esse homem era carregador de malas. Ele já devia ter perto de uns 60 anos, 58, por aí. Ele era carregador de malas. No final daquele retiro, a gente fez um momento de oração, a gente deu Bíblias aos funcionários, a gente orou por eles, e ele ficou profundamente tocado. E ele disse: pastor, eu preciso muito conversar com o senhor pode me atender? E eu disse para ele assim: Aziel, faz o seguinte, você tem que atender as pessoas agora que eles estão indo embora, eu vou ser o último a sair daqui, porque eu tenho que acertar as contas. Então você vai lá no meu quarto, eu estou no quarto tal, e a gente conversa. Aí ele baixou a cabeça, meio envergonhado, e disse assim: pastor, não posso não. Falei: por quê? Porque é proibido ao funcionário ir lá no quarto do hóspede. Falei: tá bom, Aziel, você pode carregar as minhas malas? Ele disse: claro, pastor. Então vai buscar as minhas malas e a gente conversa no meu quarto. Aí deu um sorriso meio maroto, falou: tá bom, pastor, pode deixar. E lá ele apareceu no quarto. Quando chegou lá no quarto, eu pedi para ele sentar, ele todo desconfortável, meio sem jeito. Eu falei: Aziel, o que está acontecendo? Ele contou dos problemas que estavam acontecendo, a cirurgia que a sua esposa ia fazer naquela semana, pediu para que eu orasse, mas sabe aquelas coisas do Espírito Santo que você não sabe explicar, aquilo que vem de Deus assim. Eu disse: tá bom, Zé, eu vou orar, mas o que mais tem no seu coração? Aí ele baixou a cabeça e disse: eu quero te contar a minha história, pastor. Eu nasci no Nordeste do país e sempre fui um jovem muito impetuoso. E meu pai era presbítero da igreja presbiteriana da minha cidade. E na minha juventude eu estava preocupado em tantas coisas. Eu achava que tudo aquilo que meu pai falava de Deus e etc., não era para mim, porque eu era muito jovem. E então eu gostava da noite, eu gostava das festas, eu gostava da bebida. E minha mãe era muito dura, muito dura. E ela dizia: olha, se você chegar depois de tal hora, a porta vai estar fechada. E ele disse assim: sabe, no interior, a porta fechada é aquela porta que não tem trinco pelo lado de fora, você tem que abrir com a chave. Você bate, ela está fechada. E então, quando chegava aquela hora, minha mãe ia lá e fechava a porta. Mas meu pai pegava um lencinho branco, colocava no trinco da porta e deixava pelo lado de fora, para que quando eu chegasse de noite, com um certo jeitinho, eu empurrava a porta, puxava o lenço e a porta abria. Teve um dia numa festa que eu briguei, e foi uma briga muito feia, e eu me envergonhei minha família lá, e desde aquele dia eu não voltei mais para minha casa. Minha mãe, dura, dizia que quanto eu não tomasse essa ou aquela atitude, não podia voltar. Mas o meu pai mandou um recado: filho, você lembra do lenço? Se eu pudesse, eu colocaria lençóis brancos em todas as árvores no caminho de volta para casa. Volta para casa. Mas eu era muito orgulhoso, pastor. E eu decidi então vir para o sul, porque aqui no sul eu ia ganhar muito dinheiro. E quando eu tivesse muito dinheiro, eu voltaria para casa para mostrar quem eu era.
Eu tenho quase 60 anos e continuo carregando malas. E nunca ganhei tanto dinheiro assim. Algum tempo atrás eu fiquei sabendo que meu pai morreu. 3 dias de viagem de ônibus para chegar. E eu perdi o funeral. Não tive coragem outra vez de chegar na minha família. Procurei um amigo do meu pai, presbítero da igreja, e pedi para ele: você me mostra onde o meu pai foi sepultado? E fui para o cemitério. Passei quase o dia chorando no cemitério. Peguei o ônibus e voltei para cá. E naquela hora, Deus tocou meu coração para dizer uma coisa para o Aziel que tem muito a ver com toda essa história. Esse Deus que ama a ponto de nos respeitar é o Deus que espera ansiosamente a nossa volta. E é isso que vai acontecer nesse texto. Que coisa tremenda. Porque diz a história que todos os dias o pai ficava no portão da fazenda aguardando a volta do seu filho. E eu quero dizer para você que Jesus queria que a gente entendesse que o mesmo Deus que nos ama, o mesmo Deus que nos dá liberdade, o mesmo Deus que trabalha o nosso coração, o mesmo Deus que se importa com a nossa vida, a ponto até de repartir o que Ele não devia repartir, porque não era nosso direito. É aquele que espera que ao longo do tempo da vida a gente perceba que não há melhor lugar para se estar do que nos braços do Pai. E quando eu falei isso para o Aziel, eu disse assim: Aziel, você não pôde falar com seu pai no cemitério? Ele disse: não, pastor, só fiquei ali no túmulo. Mas onde você acha que o seu pai está? E aí ele falou com firmeza: meu pai era crente, pastor, ele está no céu com Jesus. Então nós vamos falar com o Pai eterno, porque se tem uma coisa que o seu pai desejava, é que você pudesse ter um encontro com Jesus, com o Senhor da sua vida. E ali naquela tarde, o Aziel se ajoelhou na beira da minha cama junto comigo e fez uma oração, e chorava como uma criança, onde ele dizia: Senhor, eu entendo que aquilo que o meu pai falava dos lençóis nas árvores, o Senhor está falando para mim hoje. Só que eu não quero esperar mais nada para aproveitar a alameda de lençóis que o Senhor preparou para mim. Sabe, há uma coisa linda na paternidade divina. Essa coisa linda da paternidade divina é que o amor, o imensurável amor de Deus, é aquele que restaura, é aquele que está disposto a pegar o filho cheio de caquinhos e fazer dele uma obra de arte. Eu gosto dessa expressão. Eu geralmente falo isso. Eu me lembro de uma vez que falei isso, e uma jovem chegou perto de mim, me deu um abraço, chorou, falou assim: pastor, eu sou essa montanha de caquinhos que Deus tem que fazer uma obra de arte. E sabe que tem uma coisa linda,
é que nós somos, a nossa maneira, a nossa montanha de caquinhos. Do nosso jeito, da nossa maneira, com boas ou más intenções. Nós precisamos do imensurável amor do Pai eterno. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo, tomou o nosso lugar na cruz, para que a gente pudesse entender que não importa onde a gente esteja, Deus não desiste de nós. Mas há uma lição para as nossas famílias aqui. Não é fácil ser pai. E eu estou falando aqui para muitos pais. É uma responsabilidade muito grande. E a gente não está preparado para isso. Eu me lembro quando os meus pais se separaram, meu irmão menor tinha 3 anos de idade, e ele tinha uma ligação afetiva muito grande comigo. Ele fez uma transferência de afeto. E eu me lembro de uma noite que eu chorava na presença de Deus, dizia assim: eu tenho 16 anos, Deus, eu não tenho condição de ser pai do meu irmão. E sabe qual era o meu medo? Era errar. Se eu fizer alguma coisa errada, ele pode se perder. Eu me lembro de uma visita que eu fiz num hospital, e uma mamãe com o bebê recém-nascido no colo, tentando amamentar, começou a chorar. E eu perguntei: tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Está doendo amamentar? Ela disse: não, pastor, está vendo? Ele é tão pequenininho. E se eu fizer alguma coisa errada? E ela não estava falando do amamentar, ela está falando da vida. Mas há uma coisa que a gente vai aprender com Deus. Esse amor de Deus e essa sabedoria de Deus eu posso controlar o meu filho por algum tempo, mas se eu não prepará-lo para a vida, ele vai ficar perdido nesse mundo. E é esse amor que faz com que, mesmo quando ele se sinta perdido, ele possa encontrar outra vez um lugar de refúgio nos braços do Pai. Nessa manhã eu queria celebrar o Dia dos Pais com você, com muito temor e tremor. Se tem alguém que precisa de uma homenagem de pai, é Deus. Porque Ele é o Pai sobre todas as coisas. E eu queria dizer para você que está aqui hoje, Deus preparou uma alameda de lençóis para você e para mim. E às vezes é o nosso orgulho, não importa se a gente é jovem ou velho, nossa cabeça dura, que faz a gente carregar malas a vida inteira, enquanto a casa do Pai está aberta para nós. Às vezes é a nossa impetuosidade que faz com que a gente não queira começar de novo nos braços do Pai. Nessa manhã eu queria dizer para você: o Deus Todo-Poderoso que te ama, Ele não está na porteira da fazenda, Ele está dentro da tua casa, Ele está dentro do teu carro, Ele está nos caminhos que você faz todo dia. Às vezes você não quer que Ele fale nada, Ele não fala nada, mas Ele te ama tanto que não desistiu de você e não vai desistir de você. E sabe o que Ele anseia? Não é um presente. Nós homens somos meio esquisitos com presente, né?
Meus filhos dizem assim: pai, é complicado dar presente para você, pai. O que a gente vai dar? Porque a gente não liga muito para essas coisas, não. Eu pelo menos não ligo, não sei se você liga, não é? Agora a gente fica feliz, não com presente, mas quando os nossos filhos podem estar nos braços do Pai, quando a gente pode beijá-los, quando a gente pode olhar para eles e ver o futuro, quando a gente vê um sorriso, quando a gente pode brincar juntos, dar risada juntos. Deus é Pai e Ele está lá do teu lado, esperando o dia que você vai olhar para Ele e dizer assim: papai, estou de volta. E aí a gente às vezes fica até inventando discursos, discurso A, B, C, D. Eu acho legal essa história, porque o pai não está ouvindo discurso nenhum. Ele vai lá e dá um beijo no filho, abraça o filho e diz assim: vamos fazer uma festa. Ele sabia que o filho gostava de festa. Vamos fazer uma festa, vamos fazer um churrasco. Traz o anel, traz a roupa, traz a sandália, porque ele estava em farrapos. E alguém podia dizer: mas ele já gastou a parte dele, ele estava pouco ligando com a grana. Meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Queridos, essa é a história de cada ser humano, é a minha história e a sua história. Deus quer fazer algo na tua vida. Deus quer fazer algo tremendo na minha vida e na sua vida. E a grande lição desse texto é: apesar de Deus te amar a ponto de dar toda essa liberdade, Ele é o Deus que aguarda ansiosamente a tua volta, porque só Ele pode de fato abençoar você. E a lição de hoje é tão simples: pula nos braços do Pai. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Deixa Ele guiar os teus passos. E a gente faz isso como um filho faz. A gente abraça, a gente chora, a gente se entrega, a gente se submete. E às vezes parece que a submissão vai ser tão escravizante, como ele disse: não me considere mais como um filho nessa casa, mas como um trabalhador nessa fazenda. Você não entendeu nada. Você nunca vai deixar de ser amado do Pai. Curva a tua fronte agora para a gente orar. Eu queria que a gente começasse orando, falando com Deus. Deus é o seu Pai e tem um plano para a sua vida. Coloca a sua vida na mão dele. E se você é o filho que tem lutado com a palavra de Deus na tua vida, para de lutar, porque não tem bênção nessa luta, só tem bênção no abraço do Pai. Segunda oração que eu queria que você fizesse é: se você tem pai vivo, e a relação às vezes não está legal por alguma coisa, lá do passado ou do presente, restaura. Talvez você não precise de muitas palavras, só um abraço, porque eu sei que o amor está lá. Se você é pai, não esquece de abraçar o teu filho, porque o maior referencial que você pode deixar, além da tua vida, do teu trabalho, das tuas conquistas, são os laços profundos de alma que Deus quer que você crie
com as pessoas mais significativas da sua vida. E se tiver um problema, não desista. Não desista. Porque o Pai eterno não desistiu de mim e de você e nem vai desistir. Pai querido, nesta hora as orações estão subindo aos céus e elas são as mais diversas. Cada um tem a sua história, mas eu sei que o Teu Espírito Santo aplica essa história na vida de cada um. Então nessa hora eu quero te pedir, Senhor Jesus, o Senhor que construiu a Alameda para nós de volta, começa a trabalhar nos corações aqui, de tal maneira que nós possamos olhar para cima e enxergar o Pai eterno, o nosso Redentor, o nosso Criador, o nosso sustentador, o Deus Todo-Poderoso que nos ama. E hoje, Pai, eu quero te pedir, recebe o nosso abraço de louvor, mas ao mesmo tempo nos abraça outra vez no Teu amor. Fica conosco, Pai. Abençoa a nossa casa hoje, abençoa os nossos filhos e ensina-nos a sermos a família que Tu queres que sejamos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você para ficar de pé. Você já sabe como é que a gente termina o culto, não é? A gente dá as mãos. Essa é uma grande família. Deus é teu Pai? É teu Pai? Então quem está do teu lado é seu irmão, não é? Então dá a mão para o teu irmão aí. Agora eu quero dizer uma coisa: se hoje, pela fé, você decidiu pular nos braços de Deus, tem uma jornada para ser seguida. Essa história é muito ilustrativa, não dá tempo da gente trabalhar tudo. Mas houve um dia lá, comendo a comida dos porcos, que esse moço disse: vou voltar para casa. E eu não sei quantos quilômetros ele teve que caminhar para chegar em casa. Ele já tinha decisão, mas só a decisão não resolvia, ele precisava voltar para casa. Hoje você só tomou uma decisão. O voltar para casa é você ter a Bíblia na mão e deixar Deus falar com você. O voltar para casa é você ter um encontro marcado com Deus. O voltar para casa é às vezes ser auxiliado no caminho por pessoas que vão te ajudar a chegar lá, porque elas trabalham para o Pai. Então, se você está nessa jornada junto com a gente, eu estou nessa jornada. Então eu queria dizer para você, tem muita gente aqui que quer te ajudar nessa jornada. Então a saída desse culto, procura alguém lá na integração e diga: eu quero ser ajudado nessa jornada. Agora, lembra que às vezes você está perdendo a bênção por causa do seu orgulho. Deixa Deus guiar você nesse caminho. Se você não tem uma Bíblia, eu quero te dar uma de presente hoje. Vai lá na integração, na saída, e diz: eu quero a Bíblia que o pastor prometeu que ia me dar de presente. E você vai ganhar de presente. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A gente tem que deixar essa palavra entrar no coração da gente. Não para no meio da decisão. Continua caminhando na jornada da fé. Porque há um só Deus, há um só Salvador, e há só uma esperança: o Senhor das nossas almas. Adoremos ao Senhor. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal. Nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente
mudarás. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. Deixa eu orar junto com você, querido. E à noite a gente vai ter uma programação mais especial ainda hoje com os pais, juntamente com todo o Ministério Infantil. Se você desejar voltar no culto da noite às 19 horas, estaremos todos juntos aqui celebrando ao Senhor. Amém. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra sempre vem ao nosso encontro, nos trazendo mais perto de Ti. Sermos recebidos mais uma vez por Ti, como somos, como estamos, experimentando de uma maneira tão preciosa o toque do Senhor em nosso coração. E pedimos ao Senhor que essa boa mão do Senhor esteja sobre nós durante todo o dia de hoje, nos conduzindo em paz, nos conduzindo debaixo da Tua graça. Que a misericórdia do Senhor e as consolações do Espírito Santo do Senhor também esteja sobre a vida de cada um de nós. É assim que oramos, agradecidos, Pai, por esse tempo juntos, em família e em comunidade, mas pela presença do Senhor em nós. Assim oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vai na graça do Senhor Jesus, querido.